Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros padres, amadíssimos irmãos e irmãs, aqui presentes ou que nos seguem pelos meios de comunicação social, pela internet, sejam todos bem-vindos a este momento de oração, para nós, a esta celebração da Eucaristia. Nós começámos por cantar um cântico no qual sublinhávamos a importância do sucessor de Pedro e dos seus sucessores na Igreja. Pois bem, hoje a Igreja celebra o Papa São Leão Magno, São Leão I, que afirmou de forma muito positiva e clara o primado da Igreja de Roma como sinal de comunhão entre todas as igrejas. Foi um homem muito interessante e com algumas coisas muito atuais. Aliás, o Papa Leão XIV tomou o nome de Leão, certamente na continuidade de Leão XIII, essa é a sua doutrina social, mas também recordando a figura do Papa São Leão Magno, Leão I. Só 2 papas é que têm o título de Magno, ele e São Gregório. E só 2 papas é que têm o título de Doutor da Igreja, São Leão Magno e São Gregório Magno. Quer dizer que esses tiveram uma importância muito grande na história da Igreja. Em 3 coisas que eu recordo de forma particular. Primeira, na preocupação da pureza da doutrina, sobretudo na influência do Papa São Leão no Concílio de Calcedónia, um grande concílio em que se definiu a unidade perfeita entre a dimensão humana e divina em Jesus Cristo. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A sua contribuição para o concílio foi decisiva. Em segundo lugar, foi um homem que viveu momentos muito difíceis. 2 povos, 2 grupos tentaram e chegaram a Roma, os hunos e os vândalos. E São Leão Magno afrontou os seus chefes de uma forma muito clara e protegeu a cidade. Pelo menos em relação a Genserico e aos vândalos, conseguiu que a cidade de Roma não fosse incendiada e que fossem poupadas as basílicas. Foi capaz de ir ao encontro e de resolver este problema e de proteger o seu povo. E a terceira coisa que nós vemos em São Leão Magno é os seus discursos, os seus sermões e as suas cartas, em grande número, na qual nos deixa uma doutrina preciosa, particularmente em relação ao mistério da natividade do Verbo de Deus. É um homem que nos marca. Com ele, peçamos a paz para o mundo e que nós também saibamos ser interlocutores da paz, como ele foi no seu tempo. Para celebrarmos agora dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Senhor nosso Deus, que ao fundar a vossa Igreja sobre a firmeza da pedra apostólica, prometestes que as forças do mal jamais prevaleceriam contra ela. Fazei que, por intercessão do Papa São Leão Magno, o povo cristão permaneça firme na vossa verdade e goze sempre da verdadeira paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro da sabedoria. Amai a justiça, vós que governais a terra. Pensai corretamente no Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Porque ele deixa-se encontrar pelos que não o temem e revela-se aos que nele confiam. Os pensamentos tortuosos afastam de Deus e o Omnipotente, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra na alma maliciosa, nem habita num corpo sujeito ao pecado. Porque o Espírito Sagrado, nosso educador, foge da hipocrisia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retira-se quando chega à iniquidade. A sabedoria é um espírito amigo dos homens, mas não deixa sem castigo as palavras do blasfemo. Porque Deus é testemunha dos seus íntimos sentimentos, observa o seu coração segundo a verdade e ouve as suas palavras. O Espírito do Senhor enche o universo. Ele, que abrange todas as coisas, sabe tudo o que se diz. Palavra do Senhor. Conheceis o íntimo do meu ser, sabeis quando me sento e quando me levanto. De longe penetrais o meu pensamento, vós me vedes quando caminho e quando descanso, vós observais todos os meus passos. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelos caminhos eternos.
Senhora, conheceis perfeitamente. Por todos os lados me envolveis e sobre mim pondes a vossa mão. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelos caminhos eternos. Prodigiosa ciência que não posso compreender, tão sublime que a não posso alcançar. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelos caminhos eternos. Onde poderei ocultar-me ao vosso Espírito? Onde evitarei a vossa presença? Se subir ao céu, vós lá estáis. Se descer aos abismos, ali vos encontrais. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelos caminhos eternos. Se voar nas asas da aurora, se habitar nos confins do oceano, mesmo ali a vossa mão me guiará e a vossa direita me sustentará. Conduzi-me, Senhor, pelos caminhos eternos, pelos caminhos
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai daquele que os provoca. Melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma mó de moinho e o atirassem ao mar, do que ser ocasião de pecado para um só destes pequeninos. Tende cuidado, se teu irmão cometer uma ofensa, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se te ofender 7 vezes num dia, e 7 vezes vier ter contigo e te disser: estou arrependido, tu lhe perdoarás. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos padres, amadíssimos irmãs e irmãos, temos agora um tempo para acolher a palavra de Deus que neste dia nos é proclamada. Começamos por uma breve reflexão sobre a primeira leitura. Começamos hoje a ler de forma sequencial o livro da Sabedoria. É o último livro do Antigo Testamento, possivelmente datado do século I a.C., em que o autor sagrado tem uma visão das coisas já influenciada por outras doutrinas que terá conhecido no seu tempo e que não tem a visão estritamente judaica da realidade de Deus. O que é bom, porque é um sinal de um diálogo a nível intelectual entre um judeu piedoso e o mundo do seu tempo. Mas neste texto nós somos convidados a repensar um conceito que para nós é estranho, pelo menos como ele é apresentado na Bíblia. O conceito de sabedoria. Nós temos da sabedoria um conceito muito intelectual. É sábio quem lê muitas coisas. É sábio quem aprendeu muito em muitos lugares. É sábio aquele que tem algumas ideias na cabeça que são importantes, mas é apenas sábio aquele que tem alguma coisa do peito para cima e não do peito para baixo, do resto do seu corpo, para tomarmos assim uma imagem. E hoje nós percebemos claramente no texto do livro da Sabedoria que a sabedoria, tal como ela é apresentada, em primeiro lugar é dom de Deus e refere-se ao conhecimento de Deus, um Deus próximo, um Deus que se faz conhecer. Talvez alguma destas ideias tenha sido já repescada pelo autor sagrado das filosofias do seu tempo, sem se colar a nenhuma, mas de um Deus próximo dos homens. A sabedoria, pois, é fruto desta reflexão de Deus e deste conhecimento de Deus. E é essa a principal sabedoria que podemos ter. Mas tem duas outras dimensões, esta sabedoria que o texto hoje nos aponta. A primeira, a sabedoria está ligada à pureza de coração, à retidão da intenção. Às vezes nós pensamos que a sabedoria, por ser demasiadamente ideológica, não está ligada à vida, não está ligada à conversão pessoal. Só é sábio quem percebe as coisas a partir de um coração reto, de um coração que busca, de facto, a verdade e o bem e se move nesses bem e nessa verdade e não na malícia
ou na iniquidade. De alguma maneira, poderíamos dizer que a sabedoria está ligada à santidade. Não nos faltam exemplos, como o de São Leão Magno hoje, mas muitos outros, que foram sábios, mas em que a sabedoria é afirmada e sublinhada pela santidade da vida. É, de facto, uma herança que a Igreja tem, uma herança muito bela, que nos faz perceber que só há sabedoria onde houver um coração reto e onde não houver iniquidade. Pode haver ideias, mas a sabedoria que a palavra de Deus nos aponta é uma sabedoria que nasce da verdade, da bondade do coração de cada um. E a segunda dimensão que o texto do livro da sabedoria deixa é que a sabedoria está ligada a uma certa unidade interior. Nós somos pessoas divididas, muitas vezes divididas entre o que pensamos, o que fazemos, entre as ideias. A sabedoria de Deus unifica-nos interiormente. Faz de nós pessoas simples. A unidade neste sentido da simplicidade. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, torna a pessoa simples, porque torna a pessoa unificada a partir do seu coração. Eu peço para cada um de nós este dom de sabedoria a que o texto da primeira leitura hoje se refere. Em relação ao texto do Evangelho, ele faz parte de um discurso eclesial, que tem o seu paralelo também em São Mateus, talvez mais contido em São Lucas que em São Mateus. Não está 70 vezes 7, mas apenas 7 vezes. Mas neste discurso eclesial, o Evangelho também nos deixa 2 recomendações importantes. A primeira recomendação, que certamente é muito útil para a vida das comunidades cristãs, é o olhar atento aos pequeninos. Como sabemos, para as escolas farisaicas do tempo de Jesus, os pequeninos era a massa ignorante, a quem ninguém ligava. A massa ignorante. E faziam, de facto, essas escolas, um grupo de elites, bem formadas intelectualmente. Mas os pequeninos, aqueles que têm necessidade de defesa, aqueles que são frágeis, aqueles cujas ideias não são muito claras, os pequeninos devem ser o objeto de maior cuidado e atenção da comunidade igreja. Olhar para os pequeninos, quer os pobres, que o são, na sua realidade, quer as fragilidades das pessoas, quer a busca de tanta gente que procura sentido para a sua vida. Estes são os pequeninos, a quem nós devemos acolher e conduzir com particular atenção e cuidado. Os pequeninos. E a segunda nota do Evangelho é a nota do perdão. Se ele vier pedir a ti, se aquele que se afastar te vier pedir 7 vezes perdão, 7 vezes o deves perdoar. A Igreja sempre foi percebendo a importância do perdão a quem erra. Aliás, porque todos nós erramos e todos nós temos necessidade de ser perdoados. A Igreja deve estar marcada por esta capacidade de perdão, não só no sacramento da penitência, mas nesta relação humana em que o perdão que devemos dar uns aos outros seja uma nota importante da nossa vida. 2 coisas que o Evangelho nos diz. A atenção aos pequeninos. Saibamos perdoar. Sempre. Isto deve marcar as comunidades cristãs e deve-nos marcar a cada um de nós da nossa vida. Que o Senhor nos ajude a acolher isto que a palavra de Deus hoje deixa e deposita nos nossos corações.
Irmãs e irmãos, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai, pela Igreja e pelo mundo, dizendo, cheios de confiança: ouvi-nos, Pai Santo. Para que o Espírito Sagrado, educador e amigo dos homens, anime o Papa Leão XIV e todos os pastores da Igreja, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que o Espírito do Senhor, que enche todo o universo, fortaleça os homens na construção da paz, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que o Espírito Paráclito, que abrange todas as coisas, inspire o arrependimento e o perdão aos que ofenderam alguém, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que o Espírito Consolador, que sabe tudo o que se diz, confirme na fé aqueles que vacilam, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que o Espírito de Santidade, que desceu sobre a Virgem Santa Maria, conduza nos caminhos do bem os peregrinos deste santuário, oremos. Ouvi-nos, Pai Santo. Deus omnipotente, ouvi com bondade os vossos servos e concedei-lhes as graças que vos pedem, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, as ofertas que vos apresentamos. Iluminai a vossa Igreja, para que o vosso rebanho cresça em toda a terra e os seus pastores, por vós conduzidos, sejam agradáveis a vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte,
por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória de São Leão Magno, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos,
São Leão Magno e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas sei uma palavra e serei salvo.
Enviai, Senhor, a vossa Igreja que alimentastes nesta mesa santa, para que, se dirigida pela vossa mão poderosa, cresça em perfeita liberdade e permaneça firme na integridade da fé. Por Cristo nosso Senhor. Fazemos agora a nossa consagração a Nossa Senhora neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres. És a imagem da Igreja vestida da luz pascal. És a honra do nosso povo. És o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai. Mestre do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, continuação de bom dia de peregrinação nesta casa da Mãe do Céu, neste lugar onde Nossa Senhora se manifestou. Bom regresso a vossas casas, aqueles que voltarão para as suas casas durante o dia de hoje. Levemos o nosso coração, talvez esta busca da sabedoria começa por uma santidade interior, pela busca de uma atitude interior correta e se manifesta na simplicidade e na abertura a Deus. E agora imploramos sobre todos nós a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.